realizar uma entrevista subordinada ao tema consumo e pressão social nos jovens. Vivemos numa sociedade cada vez mais marcada pelo consumismo. A forma como nos vestimos, o telemóvel que usamos ou até os locais que frequentamos podem influenciar a forma como somos vistos pelos outros. Entre os jovens, esta realidade é ainda mais intensa, principalmente devido às redes sociais e à constante exposição a tendências. O nosso objetivo com esta entrevista é perceber até que ponto o consumo influencia a identidade dos jovens e de que forma a pressão social afeta as suas escolhas. Assim, torna-se pertinente refletir até que ponto o consumo pode estar associado ao estatuto social e à necessidade de pertença a um grupo. Tendo isto em consideração, gostaríamos de colocar as seguintes questões. Considera que os jovens sentem necessidade de adquirir determinados bens, como roupa de marca ou equipamentos tecnológicos específicos, para serem aceitos num grupo? Acho que sim. Acho que esse sentimento de querer pertencer a um grupo sempre existiu. Na minha altura de escola, por exemplo, e quando era jovem numa proporção menor, não é? Mas agora com as tecnologias e com isso tudo, acho que sim, que se vê e que se nota isso numas proporções maiores. Às vezes não é por uma questão acho eu, de não se sentirem diferentes e de se sentirem mesmo iguais a quem tem ou querer ser parecido com quem tem. Na sua perspectiva, até que ponto o estatuto social está associado àquilo que se possui? O estatuto social, em relação à imagem, eu acho que a imagem, e como cabeleireira, acho que a imagem que é a primeira impressão que nós passamos às outras pessoas, acho que a imagem é assim importante. Nós, se virmos uma pessoa arranjada ou uma pessoa desleixada, vamos ter opiniões completamente diferentes de cada uma daquelas pessoas e vamos achar que aquelas pessoas também são diferentes. Agora, como definição de pessoa, acho que não. Acho que a imagem serve sim como uma primeira impressão, mas depois é preciso ser para manter essa imagem, não é? Para depois, para um relacionamento, por exemplo, acho que é preciso haver valores, é preciso caráter e isso tudo é que define uma pessoa. Já presenciou ou experienciou situações em que alguém foi julgado ou excluído com base na sua aparência ou nos bens que possui? Sim, acho que aqui no nosso local de trabalho e nós próprios não podemos ser hipócritas de achar que não julgamos. Eu acho que toda a gente, quando olha para alguém, já está a julgar ou está a achar a deduzir o que é que aquela pessoa será. Logo aí já é um julgamento. Agora, a excluir, é assim, no meu tempo de escola, eu senti isso na pele, porque a minha família era uma família com dificuldades financeiras, não é? E já na minha altura de escola eu já senti isso. Se fosse hoje, acho que com a maturidade vamos percebendo que realmente isso não importa, não é o que mais importa. O que importa mesmo é aquilo que nós somos e as nossas atitudes e isso é o que realmente conta. Atualmente, as redes sociais têm grande influência na vida dos adolescentes. Plataformas como o Instagram e o TikTok podem influenciar os seus hábitos de consumo e a forma como veem determinados estilos de vida. Perante isto, importa questionar se os influenciadores digitais promovem padrões de vida realistas ou se criam expectativas difíceis de alcançar, bem como se existe pressão para mostrar nas redes sociais um estilo de vida idealizado. Hoje em dia, plataformas como o Instagram, o TikTok têm um impacto enorme na forma como os adolescentes veem o consumo e o estilo de vida. As redes sociais estão cheias de vídeos curtos, recomendações e trends que mostram produtos, roupas ou até rotinas diárias que parecem super apelativas. Muitas vezes os influenciadores apresentam estes conteúdos de forma muito natural, quase como se estivessem apenas a partilhar o seu dia. Mas na realidade acabam por influenciar bastante aquilo que os jovens querem comprar ou experimentar. Ao mesmo tempo, existe muita discussão sobre se estes conteúdos mostram uma vida realista. Muitas publicações destacam apenas os momentos mais bonitos ou luxuosos, o que pode criar a ideia de que este estilo de vida é normal ou fácil de alcançar. Isto pode gerar alguma pressão para mostrar nas redes uma versão perfeita da nossa vida, mesmo que essa imagem não corresponda totalmente à realidade.
No fundo, eu acho que as redes acabam por misturar entretenimento, publicidade e construção de identidade. Na sociedade atual, o consumismo tem vindo a ganhar cada vez mais importância no dia-a-dia dos jovens, influenciado dos seus comportamentos, a forma como se veem a si próprios e também as relações entre colegas. Esta realidade pode ter impacto não só na autoestima dos adolescentes, mas também nas desigualdades entre estudantes e na situação económica de algumas famílias. Na tua opinião, o consumismo poderá contribuir para o aumento de desigualdade entre os jovens? Sim, de facto o consumismo pode contribuir para aumentar as desigualdades entre estudantes. Nem todos os jovens têm as mesmas condições económicas para adquirir determinados produtos ou seguir as tendências do consumo da sociedade. Quando certos objetos, roupas, dispositivos tecnológicos passam a ser vistos como símbolos do estatuto social, os estudantes com menos recursos podem sentir-se excluídos ou discriminados. Isto, claro, que vai criar diferenças visíveis dentro do ambiente escolar e dificultar a integração de alguns alunos nestes grupos. Consideras que esta necessidade constante de consumir pode gerar dificuldades económicas nas famílias? Sim, essa necessidade constante de consumir pode gerar dificuldades económicas dentro da família. Muitas vezes os jovens sentem então esta pressão para ter determinados produtos, para não se sentirem diferentes nem excluídos do seu grupo de amigos. O que os pais acabam por fazer é um esforço financeiro para corresponder a estas expectativas. Quando estas compras se tornam frequentes e impulsivas, podem então afetar o orçamento familiar e levar a gastos necessários por parte dos pais. Por isso, é muito importante promover uma educação para o consumo responsáveis para estes jovens, ajudando-os a distinguir as necessidades reais daquilo que são os desejos influenciados pela pressão social. Que impacto poderá ter esta pressão social na autoestima e no bem-estar psicológico dos jovens? Bem, a pressão social associada ao consumo pode ter um impacto significativo na autoestima e no bem-estar psicológico dos jovens. Muitos jovens sentem a necessidade de possuir objetos, roupas de marca, por exemplo, dispositivos tecnológicos, para se sentirem integrados no seu grupo de amigos. Quando não conseguem acompanhar estas tendências, podem sentir-se excluídos, menos valorizados e inferiores. Esta situação pode gerar nestes jovens sentimentos de frustração, ansiedade e insegurança. Em alguns casos, os jovens passam então a associar o seu valor pessoal àquilo que possuem, ou seja, aos seus bens materiais, em vez de valorizarem as suas qualidades, as suas capacidades e a sua própria personalidade. Através desta entrevista, procuramos refletir sobre a forma de como o consumo ultrapassa a sua função utilitária, assumindo o papel determinante na afirmação social dos jovens. Verificamos que a pressão para possuir determinados bens pode influenciar comportamentos, afetar a autoestima e condicionar relações interpessoais. Constatamos também que estas redes sociais amplificam esta realidade, promovendo padrões de consumo e estilos de vida muitas vezes idealizados. Concluímos assim que se torna essencial desenvolver um espírito crítico e a capacidade de resistência à pressão social, promovendo um consumo mais consciente, equilibrado e responsável. Muito obrigada pela vossa atenção.